Aleluia, você pode se colocar de pé nesta noite. Cumprimento a todos com uma boa noite, na paz, na graça do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz de estar aqui? Iniciando a nossa semana no melhor lugar em que nós poderíamos estar, que é na presença do Senhor. E quando nós entregamos as primícias da nossa semana a Deus, todos os demais dias eles são abençoados em nome de Jesus. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Você crê nisso? Feche seus olhos neste momento. Pai, nós agradecemos a Ti porque vir aqui nesta noite não foi uma escolha nossa. Isso estava agendado no Teu coração. Nós fomos convencidos pelo Teu Espírito Santo para estarmos aqui recebendo algo de especial da parte do Senhor. Muito mais, ó Deus, do que nós podemos Te entregar nesta noite, que é o melhor do nosso culto, ou o melhor da nossa adoração. O Senhor é o Deus que já nos entregou, que já proveu em nossas vidas tudo aquilo que foi necessário naquela cruz. E se o Senhor não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, o que mais o Senhor poderá nos negar? Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos e nós somos filhos amados do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, com o Teu agir personalizado nesta noite. Nós declaramos desde já que o nosso coração tem uma terra, é um terreno fértil, onde a Tua palavra será lançada, e a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor é fiel para completá-la. A Tua palavra não voltará vazia nesta noite. Nós sairemos daqui melhor do que nós entramos. Nós sairemos daqui mais cheios do Teu Espírito Santo. Nós sairemos daqui preparados e capacitados para propagar as boas novas do Senhor lá fora, onde o mundo precisa. Em nome de Jesus, ó Pai, vem nesta noite, que o Senhor tenha total acesso aos nossos corações, liberdade para agir em nosso meio. Esta será uma noite de cura, esta será uma noite de restauração, esta será uma noite de milagres, esta será uma noite em que grandes coisas da parte do Senhor acontecerá em nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe, Pai, recebe o melhor do nosso culto, recebe, Senhor, o melhor do nosso louvor, recebe o melhor da nossa adoração. Nós desde já repreendemos toda ação contrária, todo dado inflamado lançado pelo diabo, porque somente o Teu Espírito Santo tem total liberdade. Este lugar é uma embaixada do céu na terra, em nome de Jesus. E somente o Senhor, o Teu Espírito e os Teus anjos mensageiros têm liberdade para falar conosco, para agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Vamos aplaudir ao nome dele. Aplauda mais forte. Saiba que você serve a um Deus poderoso, a um Deus que vai à sua frente e luta todas as suas batalhas, e as suas batalhas já estão vencidas, em nome de Jesus. Aleluia! Deus está lutando.
um grande exército. Vamos louvar e dizer que Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E como o povo de Deus irá louvar? E bradaremos grande ao Senhor. É o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte. Você está aplaudindo a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus poderoso. Aonde você não precisa ter medo, você não precisa temer, porque Ele está contigo. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer: Deus está comigo. Eu não preciso temer a nada. Eu vou confiar no meu Paizinho. Aleluia. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Pois sei, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. És pra nós a fonte de esperança. Quando as mentiras vão tentar nos enganar, e agora livre estou dos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador. Pois sei, Quando a dor vier, eu vou encarar do teu lado, medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus poderoso.
onde você está, você pode fechar os teus olhos e dizer obrigada, Paizinho. Porque como o Fabrício falou, não foi nós que escolhemos estar aqui. Ele nos atraiu até a sua santa presença. Você é amado do Pai e você está aqui porque Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Então abra o teu coração, se desprenda de tudo aquilo que está lá fora, dos teus medos, e fale com o Pai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou. E um dia com tua glória vale mais que mil. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia com tua glória, Senhor.
fogo e não se consumiu. Mais alto. É que a sarça e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar as tuas mãos neste momento. Ele te atraiu até a sua santa presença. Se entregue totalmente a Ele nesta noite. Levante as tuas mãos. Diga: Senhor, obrigada. Eu poderia estar em outros lugares, mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi ouvir a sua voz. E eu fui atraído até este ambiente, onde o meu coração é totalmente preenchido por Ti, onde eu me rasgo por inteiro, onde eu sou saciada. Oh, Paizinho, obrigada. Eu me rasgo por inteiro, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Espírito Santo de Deus, venha se mover no nosso meio, venha se mover no nosso meio, venha arder os nossos corações. Oh, nós desejamos por Ti, nós desejamos por Ti. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se você não sabe viver, declare. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, longe
nós podemos te sentir nesta noite. Saiba que Ele se encontra aqui nesta noite, Ele ouve a sua voz. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nos alegramos por estar aqui mais uma vez. É um privilégio ser tua igreja na terra, neste tempo profético. Reconhecemos que o seu Filho Jesus morreu por nós naquela cruz e derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Estamos aqui não como um ajuntamento de pessoas, mas como a tua igreja, povo santo, escolhido, chamado, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro imolado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estamos aqui gratos em nossos corações, porque fomos salvos, alcançados pela tua graça, favor e amor. Por esta razão, o nosso espírito celebra, porque antes estávamos perdidos no charco, lodo, lamaçal de pecado. Éramos teus inimigos, e diz a tua palavra que o Senhor nos amou primeiro. A ti todo louvor, toda honra e glória, como nosso Deus e como nosso Senhor. Queremos te louvar nesta noite, queremos te adorar nesta noite. Fazemos parte da tua família, somos teus filhos. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa celebração. Recebe, Senhor, o que te oferecemos nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Oh. Corre la vasore que canala você xere calava. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que as tuas palmas louvem ao Senhor, que as tuas palmas sejam uma manifestação também de adoração. Aleluia, Ele vive, Ele reina, hoje, todo sempre. Diga comigo, amém. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso. Agora diga boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, Deus abençoe você, que o Senhor fale muito ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus, amém? Como é bom estar aqui com vocês, como é bom vê-los. Deus preparou mais este encontro, amém? É sempre maravilhoso entendermos o quanto é significativo estar aqui. É melhor estar aqui do que num hospital, não é verdade?
É melhor estar aqui do que num lugar de luto. É melhor estar aqui na presença de Deus, celebrando a vida e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito de bom em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele sabe do que você precisa e Ele vai operar na tua vida em nome de Jesus. Diga, eu creio. Amém? Eu gostaria de convidar a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão neste momento conectados conosco através da internet, para que possam compartilhar o culto pelo Facebook, que vocês possam curtir e que vocês possam deixar o comentário de vocês. É importante você seguir o Facebook da Igreja da Fé Cristã. Nós temos alcançado muitas pessoas através da pregação do Evangelho e através deste canal de bênção. Amém? Nosso culto é transmitido ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E eu gostaria de dizer para vocês que no nosso canal do YouTube, nós já temos inscritos 12.600 pessoas. 12.600 pessoas. Sabe quantos views nós já tivemos? Mais de 1 milhão de visualizações. Podemos aplaudir ao Senhor? Agora deixa eu complementar o que eu estou falando. Nós não estamos aqui nos vangloriando da métrica, do alcance. Nós estamos aqui falando que o nosso real motivo de existir e de fazer este trabalho é para glorificar unicamente o nosso Deus. Por esta razão, nós usamos destas ferramentas que são tão importantes. Se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você tocasse e se inscrevesse. E também tocasse no sininho para você receber as atualizações em tempo real e ficar por dentro de tudo aquilo que nós postamos. Gostaria também de pedir para que você deixe o seu comentário e também possa dar o seu like, é importante. No Face você curte e no YouTube você dá o seu like, tá bom? Estamos entendidos? Quando você chegar na igreja, botou o pé aqui, o que você faz? O check-in. O que é o check-in? Registro de chegada. Você faz pelo Facebook. Aí as pessoas que te seguem, elas vão saber que você está buscando a Deus. E nós somos evangelistas e missionários neste tempo profético. Elas vão perguntar, que igreja é? Onde fica? Eu não sabia que você era de alguma igreja. E assim, é uma forma de nós também falarmos do Evangelho. Tá bom? Quem está aqui hoje pela primeira vez, eu vi a Fátima ali. Tudo bem, Fátima? A Fátima era minha ouvinte na rádio, né, Fátima? Que legal. Foi bom te ver. Por incrível que pareça, ela não é a irmã do Rafael. Ela é a mãe do Rafael. Ok. Você está bem, Rafael? Que bom. Ok. Essa semana nós tivemos o nosso segundo encontro. Foi a nossa segunda célula na casa do Juninho, da Samely, do Hamilton e da Rose. Ali no Jardim São Caetano. É isso? E foi assim uma grande bênção. Tudo assim arrumado com tanto carinho, com tanto mimo. E compraram cadeiras. Enfim, eu não tenho palavras para descrever o amor dessa célula. Agora nós estamos orando e nós vamos abrir outras células. Nós já temos mais 2 para inaugurar em nome de Jesus. E eu gostaria de pedir para você que você pudesse orar para que o propósito de Deus se cumpra. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Por que eu digo isso? Porque existe sempre uma oposição maligna muito grande.
gostaria de dizer que a sua casa pode ser uma célula. Empreste o teu barquinho para Jesus. Nós vemos na palavra que quando Pedro emprestou seu barquinho para Jesus, ele teve a maior pesca da sua vida. A Bíblia chama de pesca maravilhosa. E eu creio que a bênção de Deus entra na nossa casa quando nós permitimos que Deus entre. Nós temos uma outra passagem, quando Obed-Edom permitiu que a Arca da Aliança ficasse na casa deles, eles prosperaram de uma forma sobrenatural. E o que é uma célula? É um pequeno grupo, a igreja geralmente é grande, e nós nos reunimos em um pequeno número nos bairros. Então nós buscamos a Deus juntos durante a semana, em grupos menores. Ali a gente se conhece melhor, a gente conversa, a gente aprende a desenvolver o nosso chamado e descobre o nosso ministério. Ali nós temos condições de ajudar uns aos outros, como diz a palavra no livro de Atos. Então, é muito importante que você faça parte de uma célula. Nós já tivemos assim, células tão importantes, impactantes, ungidas. Eu me lembro da célula na casa da Claudete e do Toninho. Que célula boa, né? Que célula gostosa. E na casa de tantos outros irmãos aí. Então, se você quiser ter uma célula na sua casa, você pode falar conosco, que nós vamos estar orando para Deus confirmar. E por outro lado, nós vamos formar novos líderes, e se você quiser ser um líder de célula, eu gostaria que, em nome de Jesus, você pudesse manifestar esse interesse, porque nós queremos desenvolver você no nome de Jesus. Amém? O Fabiano ontem foi para Piracicaba, a equipe foi lá disputar. Que bacana, que legal. Eu vi você inteiro aí, eu falei, não, camarada, tá bem no tatame. É tatame? Ringue. Legal. Esse é o meu guarda-costa, para quem não conhece. É guarda-frente e guarda-costa. O tamanho dele vale por 2. Deus abençoe. Viu, querido? É uma alegria. Parece que eu vi a Elisete entrando aí. Oh, meu querido, aleluia! A Elisete, quem que está com a Elisete? O Lauran. Vocês dois? Julinha não veio? Olha só, o Lauran hoje é um homem, né? Eu lembro que ele era criança, eu dizia assim, ele falava, meu nome não é Lauran, é Laulan. É Lauran, né? Menino bonito. Parece que tem até cavanhaque, bigode, né? Olha lá, ele passa no Guete também, para dar uma colorida. Muito bem, deixa eu fazer uns agradecimentos aqui. Muito bem. Esta semana, eu quero agradecer a Isabel e o Benedito, que me mandaram uns pães caseiros, bolo de cenoura, aleluia. Cadê os dois? Oi! Dessa vez eu não pude ir, mas da próxima eu faço questão de estar lá com vocês. Mas olha, eu comi, outras pessoas também saborearam, estava uma delícia. Preciso também agradecer o pastel e o bolo de limão da Glaucia e do Danilo. Foi bênção. As marmitinhas da Jéssica e do Felipe, eles estão aí ou não? Gente, é um negócio, que era umas marmitinhas pequenininhas assim, e fez lá um monte de coisa, né? Um viradinho paulista, um arrozinho, um bifinho fatiado, acebolado, saladinha. Eu vou te falar um negócio, é coisa de crente isso. Esse mimo para o pastor. E olha, pode fazer, porque eu ando carente. Eu estou facinho. Ó, tudo é puro para os que são puros, né?
Quero agradecer então a Jéssica e o Felipe. A Helena e a Margarete foram visitadas esta semana. Fui no Maurício e na Nice. Que maravilha. A Nice está por aí? Tá. Passa para ela o agradecimento, tá? Foi uma grande bênção estar lá com vocês, com a Claudinha. A Laine também foi visitada, a Miriam, a Bárbara, a Benedita, a Bianca. Hoje eu almocei lá com o Fabrício Sakiyama, com a Gabi. Todas as sextas-feiras, depois do culto, eu faço o meu discipulado lá com o Paulinho e com a Joyce. E eu quero agradecer o cafezinho da Naide. Né? Naide fez um cafezinho. E olha, eu vou te falar um negócio. Ela deixou lá na minha sala. Eu quero agradecer de coração, né? O Everaldo, ele avaliou o café e você tirou nota 11. Não foi nem 10. Deus abençoe. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu falei só da Fátima, tem mais alguns visitando hoje, primeira vez? Porque eu faço questão, sabe, de conhecer você, de ver você, de cumprimentar você. Estou feliz de ver a Anice aqui. A Anice está bonitona, hein? Vou ver se tem algum fazendeiro para você. Né? Hoje a Elisete está aqui, eu vou ver para a Elisete também. Fazendeiro, Elisete. Não? Ai, meu Deus do céu. Fia, está bem, querida? Liedson. Aleluia. Adriano Pedroso, tudo bem? E Valtinho, tá joia? Que bom, que bom, que bom. Tivemos uma reunião ontem com a nossa equipe do Jovens e Adolescentes. Foi uma grande bênção ontem à noite. A Mônica e o maridão lá. Tudo bem, meu querido? Que saudade, viu? Faz um macarrão com sardinha, chama nós. Falei que eu sou facinho, né? Jana, você quer mudar o cardápio? Obrigado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos 12, versículo 41. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão. Diga comigo, multidão. Colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Pai querido, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém? Quem aprendeu a praticar a fidelidade não passa sozinho pelas privações. Quem aprendeu a praticar a fidelidade não passa sozinho pelas privações. Não é uma frase de efeito. Diga, é um princípio. Agora, mais do que isso, é um princípio bíblico. Deixa eu falar um pouco dessa mulher para vocês. Ela não foi ali apenas naquele dia. Ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de prática. Porque é incoerente você ter fé, mas não ter prática. Paulo falou: me mostra as tuas obras, que eu mostro a minha fé. Se tem fé, vai ter prática. Então, eu quero te falar, se você tiver fé, vai ter resultados.
E o que vocês estão buscando para a vida de vocês é uma resposta de Deus, é uma saída, é uma solução. Eu quero falar que Deus tem resposta, resultados para vocês. Agora depende de cada um. Você precisa aprender a ativar a sua fé. Esta mulher então era uma mulher crente, temente a Deus. E ela passou por uma situação difícil. O marido morreu. E ela começou a passar por muitas privações. E um dia em especial, esta mulher vai para a igreja. E ela leva tudo que ela tinha. E diz a Bíblia que ela dá tudo o que tinha. E nós vemos no texto, temos duas passagens que narram este acontecimento. Esse dinheiro era para o seu sustento, era para ela comprar comida. Ou seja, ela iria comprar o que precisava e depois disso, acabou-se. O que ela fez? Ela foi treinada no seu espírito, no seu coração, a buscar a Deus. Na pior fase da sua vida, ela vai para a igreja. E ela diz, tudo que eu tenho é isso não vai mudar a minha vida. Pode representar pouco, mas para Deus é muito. Eu creio que Deus vai se agradar da minha oferta. E eu vou dar tudo o que tenho. Ela podia ter dado uma moeda e ficado com outra. Ela podia ficar dividida. Mas chega uma hora que você precisa ter esta ousadia profética. E você dizer, eu preciso fazer algo que vai resolver de vez a minha vida. Porque enquanto você for letárgico, enquanto você for negligente, enquanto você for passivo, Deus é o mesmo. Ele continuará sendo sempre o mesmo. A palavra diz, eu, o Senhor, não mudo. Quem tem que mudar? A inclinação do meu coração. Romanos 12:2 diz que eu preciso mudar na minha forma de pensar. Então note, essa mulher passa por uma grande privação, a pior situação da vida dela, estreito, aperto, deserto, e ela se lembra da igreja. Ela se lembra que sempre ofertava. Talvez esta mulher entregasse a Deus lá atrás grandes valores. Talvez esta mulher tivesse sido muito próspera, mas por um infortúnio ou por conta de um propósito de Deus, ela aparece no cenário. E a história dela é narrada até hoje, depois de mais de 2000 anos. Não sabemos o nome dela, mas nós a conhecemos como viúva pobre. Ela foi tão exaltada que eu acredito que o Senhor a promoveu para que ela nunca fosse esquecida. O seu nome não é importante, mas o que ela fez é extremamente importante. O que você faz é extremamente importante, é o que vai determinar o teu milagre, a tua mudança de vida. Tudo que você alcança depende muito da tua fé, porque o tempo todo ela é provada. Então você precisa aprender em nome de Jesus a discernir os tempos e as estações. Porque aquilo que te acontece não é para te matar, não é para te jogar definitivamente dentro da cova. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta mulher então, ela pensa, vou na igreja,
se arruma, pega as 2 moedas e vai, e oferta. E olha o que foi que aconteceu. Jesus chama os discípulos. Venham cá. Está vendo aquela mulher? Qual mulher, Senhor? Porque ela não tinha aparência. Talvez ela não estivesse bem vestida. Ninguém observava aquela mulher. Mas diz a Bíblia que Jesus naquele dia estava no templo olhando como as pessoas ofertavam. Não era quanto as pessoas davam, era como as pessoas ofertavam. Porque o que vai determinar o teu milagre não é o que você dá, é como você dá. É a inclinação do seu coração. Jesus disse, aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros. E as pessoas ficaram sem entender. Porque muitos ricos davam oferta. Muitos ricos entregavam o seu dízimo. E Jesus disse, as pessoas que deram do que tinha sobrando. Sabe aquela coisa? Não vai fazer falta nenhuma para você, não é especial aquela oferta, tanto faz como tanto fez, não tem diferença. Mas a oferta que Jesus observa é aquela que você diz assim, eu não posso fazer, mas vou fazer. Eu vou entregar aquilo que Deus fala no meu coração. Não algo qualquer, que não vai ter nenhum efeito. Você vai dar a oferta da diferença. Aquilo que te incomoda, porque o diabo chega no teu ouvido e diz assim, você não pode fazer isso. Sabe quando a oferta é boa? É quando o diabo chega no teu ouvido e diz, você não pode fazer isso. Você não tem para fazer. Você vai passar apertado. Aprenda a discernir o que Jesus falou, o diabo é pai da mentira. E é homicida antes da fundação do mundo. Sabe o que ele faz? Ele mata você na sua fé e te esfria espiritualmente. Se você tiver direção do Espírito Santo no teu coração, você vai prosperar muito. Quando você entrega para Deus, não aquela semente que comumente sempre você entrega. Onde você vai se desafiar. Fala, está na hora de eu fazer algo mais. Está na hora de eu levar esse negócio a sério. Está na hora de eu ser crente de verdade. Está na hora de eu honrar a Deus também com a minha vida financeira, econômica e material. Está na hora de eu adorar a Deus, não somente da boca para fora, mas também com o meu bolso. A distância da bênção de Deus na sua vida é curta. É do bolso para o coração, do coração para o bolso. Muitas pessoas dizem que Jesus é o seu Senhor, mas são avarentas. Elas não dizimam não porque não podem, mas é porque não querem. Então Deus chama um povo para que eles se convertam. E aqui Deus está falando com seus discípulos, para que os seus discípulos aprendessem que o importante não é o valor, o importante é como faz, o importante é a atitude, o importante é o coração. Ananias e Safira levaram uma oferta, mas o coração não foi junto. Desagradaram a Deus, mentiram para o Espírito Santo. Sabe o que Deus quer fazer com vocês? Tem muitas situações na nossa vida que já era para a gente ter sido curado. Muitas vezes a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade, o prejuízo, a escassez, a crise financeira. Mas quando a gente aprende a honrar a Deus, a gente vai fazer algo além das nossas possibilidades. Quando a gente gosta de alguém, o que a gente faz? Não dá qualquer coisa para ela. É ou não é? Teve uma pessoa que ia casar,
nem é da nossa igreja, mas os pais são. Sabe, eu fui lá na Van e comprei um jogo de panela de 500 conto. Eu não podia comprar, mas eu pratiquei um princípio que eu ensino. E Deus me honrou tanto, porque eu pude abençoar aqueles irmãos que estavam iniciando a vida, e outros tantos que eu também abençoo. Você sempre tem que se colocar no lugar daquela pessoa, e fazer, não aquilo que as pessoas esperam, você tem que fazer mais do que as pessoas esperam. Jesus disse, a palavra ensina, que se nós fizermos somente aquilo que devemos fazer, nós somos servos inúteis. Então, nós precisamos romper, e precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, e eu creio que Ele é fiel, para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que desejamos, mais do que queremos, mais do que sonhamos, mais do que planejamos, mais do que projetamos, e a gente precisa ter essa fé, para abençoar o reino, em nome de Jesus. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. O Pix já está em tela. Você pode fazer o seu Pix agora. Você pode fazer a oferta pelo cartão. Nós temos ali com a Fábia. E nós temos o outro cartão com a Michele. Você pode levantar a mão, pedir o seu envelope, preencha o teu envelope, porque nós oramos por vocês, nós abençoamos a vida de vocês. E quando você preenche, nós temos os nossos registros contábeis, e também nós oramos por cada envelope, cada vida, cada pessoa, cada empresário, empreendimento, negócio, amém? Enquanto nós vamos cantar este cântico, vocês vão separando o melhor para o Senhor. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor, que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu, negaria o pedido de Deus, ergueu a voz, Deus proverá. Gloria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão fiel, ó grande eu sou. Gloria, ressurreição e salvação, em terra de Deus a provisão, caminho mais alto de Deus em Moriá. Vejo o Senhor. Vamos ficar em pé. Estenda as mãos para cá, vamos regar as nossas sementes. Diga assim comigo: Deus, Tu és fiel. Que o Teu Espírito me ensine a Te honrar. Que eu possa ter sementes para comer e também para plantar. Que eu possa ter fé para romper e viver tudo aquilo que Tu tens preparado para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, para a minha família. Que o Senhor possa me abençoar no meu trabalho, que o Senhor possa me abençoar em meus negócios, e que o Senhor me levante como coluna forte na Tua casa, porque eu quero fazer, Pai, muito mais do que eu tenho feito, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém, o Senhor devolve
em bênção, em vitória, em saúde, em restituição, em restauração, em cura, em milagre, em salvação. Obrigado, Deus, pela tua obra linda na minha vida. Quero descansar em ti, porque eu creio que todas as minhas necessidades serão cuidadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e abençoar cada dízimo e oferta. Quero abençoar os irmãos que contribuíram e aqueles que não puderam contribuir, aqueles que não tinham e aqueles que não quiseram. Abençoe a todos, que a tua bênção, Pai, seja plena, assim como o Senhor manda a chuva sobre todos, sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Em nome de Jesus, abençoe os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho de ter o seu próprio negócio. Abençoe em nome de Jesus cada pedido de oração que está aqui sobre o altar, cada projeto de vida. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Agora aponta para baixo e diga: Satanás, tu és um inimigo derrotado, tu não tens poder de amarrar a minha bênção, porque diz a palavra, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Podemos assentar? Gostaria de chamar a pregadora desta noite. Antes gostaria de falar que na semana que vem, Fabrício Sakiyama estará pregando. Olha aí, unidos para não desistir, motivados pela palavra. Leisiane França, vamos fazer uma oração aqui. Estenda as mãos para cá. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a tua filha. Continue falando através do teu Espírito Santo. Unja, Senhor, a sua boca, traz inspiração ao seu coração e que possamos ser abençoados nesta noite pela tua palavra. Amém. Deus abençoe. A paz, igreja. Quem tem a paz diz amém. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com vocês para liberar algo que o Senhor tem ministrado à minha vida e ao meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Leisiane, eu tenho 29 anos e estou neste ministério apenas mais ou menos aí uns 15 anos. Então eu sou filha da terra, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu fui treinada, é aqui que eu aprendi muitas dessas coisas que eu vou estar compartilhando com vocês. E eu fico muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer imensamente a vida do nosso pastor, da Janaína, que sempre acreditaram em mim. E hoje, eu, com certeza, sou um fruto deles. E estar fazendo isso aqui para mim é realmente uma honra. Então, eu agradeço muito a vida dos líderes que sempre acreditam, né, no nosso potencial e nos dão essa oportunidade de liberar algo de Deus para a vida da igreja. Amém? E hoje nós estamos aqui, né, continuando as 7 semanas do Somos Um. E o meu tema foi Unidos para Vencer, o poder de orar uns pelos outros. Realmente eu fico muito animada de falar sobre oração, porque para quem não sabe, eu faço uma universidade, o pastor até comentou na sexta-feira, que é o iHope, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, onde tem a Casa de Oração Internacional, no qual eles oram e adoram ao Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa universidade, ela tem esse propósito de poder trazer a revelação da palavra ao coração das pessoas, para que elas levem isso como um estilo de vida. E eu estou nessa universidade, acabei meu primeiro ano, dia 30 de julho eu retorno para o meu segundo ano. Então, assim, eu tenho recebido muitas revelações de Deus. E assim como o pastor falou na sexta-feira, quando nós recebemos a revelação de algo da parte de Deus, nós somos transformados, os nossos olhos são abertos. Então, se permita nessa noite, para que você também possa ter os seus olhos abertos, que a revelação de Deus chegue ao seu coração, para que você possa viver algo novo da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, então nós vamos iniciar aqui. Deixa eu ver. Ó, tô apertando aqui, meninos.
Ó, enquanto eles estão arrumando lá, eu só vou fazer um resumo, porque eu já ministrei sobre oração em um culto de sexta-feira. Vocês podem até ver lá no YouTube. E nessa primeira ministração, eu ministrei a respeito da nossa oração pessoal, a importância de nós orarmos ao Senhor todos os dias. Quando nós oramos ao Senhor todos os dias, nós temos o privilégio de aumentarmos a nossa intimidade e também aumentarmos a nossa autoridade. Então é na intimidade que o Senhor, ele pode confiar algo a nós, né? Então é importante que nós, como igreja, nós possamos estar todos os dias neste lugar de oração diário, crescendo em intimidade com Deus e em confiança no Senhor. Deu certo, meninos? Deixa eu ver aqui. Oi? Ah, agora sim! Agora vamos lá, vamos para o nosso começo de conversa aqui. Então, é importante a gente entender que, quando nós estamos falando no âmbito de orar uns pelos outros, já não estamos mais falando sobre a nossa oração pessoal e íntima que nós fazemos com o Senhor lá no nosso quarto, amém? Nós falamos no âmbito de intercessão. Olha que interessante. Então, eu quero começar aqui a diferenciar, trazer essa diferença da nossa oração pessoal e da nossa intercessão. Porque muitos de nós acabamos pensando que estamos intercedendo, mas na verdade nós estamos orando. E outras pessoas pensam que na hora que estão orando, estão intercedendo. As duas formas são importantes, mas nós precisamos entender que cada um tem um propósito. Amém? Então, o primeiro aqui é a oração pessoal. O que é oração pessoal? É quando nós ficamos a sós com Deus, em intimidade, em sinceridade, em profundidade. Então, quando nós estamos orando, né, no nosso momento pessoal com o Senhor, nós estamos adquirindo a intimidade e a autoridade. O Senhor só pode confiar algo a nós para quem o busca, certo? Então, nós precisamos sempre estarmos nesse lugar de oração pessoal. Agora, quando nós falamos no âmbito de intercessão, que é o que nós vamos nos aprofundar hoje, olha só o objetivo da intercessão. A intercessão é o poder de Deus liberado pela unidade e a concordância no Espírito. Olha só a dimensão da intercessão. E o objetivo dela é alterar as circunstâncias e o alinhamento da vontade de Deus na terra. Será que você pode imaginar o poder que há sobre a igreja de Cristo aqui na terra? A intercessão é a nossa arma. E muitas das vezes nós temos não dado muita atenção para o âmbito da intercessão, para o âmbito da oração uns pelos outros. Então, quando nós estamos no momento de intercessão, já não é mais a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Nós só podemos interceder quando nós, na intimidade, conhecemos o coração de Deus. Porque é o coração de Deus que libera a revelação da vontade dele para a terra. Então, nós precisamos entender, a oração pessoal é importante porque nos faz conhecer o coração de Deus. E a intercessão é quando nós podemos ouvir a vontade de Deus, o coração dele, as vontades dele e sermos um canal para trazer essa realidade para a terra. Então, o que é intercessão? Interceder é orar o que pesa no coração de Deus em favor dos homens, de grupos, de nações, de igreja. Será que vocês puderam entender que aqui já não é mais só eu? Mas é um conjunto, é um propósito muito maior. Amém? Então, interceder é se compadecer. Interceder é se identificar. Interceder é você viver aquilo que aquela pessoa está sentindo, você sentir o que a pessoa sente, e assim poder clamar e crer que a vontade de Deus vai se estabelecer na vida daquela pessoa. Isso é intercessão. No âmbito da intercessão, existem 2 pontos muito importantes, 2 aspectos centrais. Primeiro, o encontro,
e segundo, o confronto. Na intercessão, se a gente for pegar vários exemplos da palavra de Deus, muitos intercessores que se levantaram, profetas que se levantaram, eles primeiro tiveram que ter esse encontro com o Senhor. Eles tiveram que ter esse encontro com o coração de Deus, para que assim eles pudessem estar nesse lugar de intercessores, para confrontar e combater o inferno. Então, quando nós estamos confrontando, nós estamos contra as forças adversárias das trevas. Nós estamos nos opondo à vontade do diabo para que a vontade de Deus se estabeleça, chamando através de Jesus e o Espírito Santo, que nós vamos decorrer hoje, trazer essa vontade de Deus para que ela se estabeleça na terra. E o diabo tem que fugir em nome de Jesus. A vontade dele não vai prevalecer contra a igreja que intercede, que ora. Bom, aqui nessa parte, eu estava fazendo uma ministração, ouvindo uma ministração da apóstola Valnice Milhomens, e é muito interessante, porque na palavra de Deus nós vemos muitos exemplos de profetas, de intercessores que se levantaram em favor da nação, em favor de Jerusalém, em favor de pessoas. Só que houve um momento da palavra de Deus no qual o Senhor, ele fica em silêncio durante 400 anos. Você pode imaginar essa terra sem ter um intercessor, sem ter uma pessoa que estivesse disposta a orar a vontade de Deus, a estar aqui intercedendo pelo povo, intercedendo pela igreja durante 400 anos. E é nesse momento que Deus, ele busca intercessores e não achando, ele provê uma redenção, que é Jesus. É nesse momento que Jesus aparece. E ele é o nosso grande intercessor. Eu coloquei este Jesus, para quem não sabe, esse Jesus é do The Chosen, da série The Chosen, para vocês só para representar mesmo. Mas eu gosto muito dessa série porque mostra um Jesus muito humano. E é muito interessante você ver a bondade de Deus aqui na terra. E entender que Jesus, ele veio aqui por mim e por você. Mas quando ele subiu aos céus, cumpriu todo o propósito de Deus, que era a nossa redenção, a nossa salvação. Ele continua com o propósito dele, que é de ser o nosso intercessor. E olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 4, 14, 15 e Hebreus 9, 24. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então agora nós temos Jesus como nosso intercessor no céu. Outro versículo, Romanos 8:34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, neste exato momento, ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Isso é muito lindo. É muito libertador também. Então aqui a gente pode perceber que Jesus é aquele que, junto ao Pai, nos representa no céu. Jesus é o nosso representante. Ele é o nosso intercessor que está remediando aí as nossas intercessões, as nossas orações, para que chegue até o Pai. Ele traz as ideias de Deus para a existência no mundo natural, através da fala. Em outras palavras, ele age e governa falando a palavra de Deus. Você sabia que Jesus estava na criação? Na sexta-feira o pastor falou sobre isso.
E lá em João, capítulo 1, verso 1 e 2, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava lá. Jesus liberou a palavra na hora da criação, que está em Gênesis 1:3, que disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito Santo também estava ali no momento da criação. Em Gênesis 1:2 diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos que já na criação nós temos aí, né, a Trindade presente em toda a criação. Então Jesus, ele é a palavra. Ele é a própria palavra. E nós vemos que enquanto ele passou aqui nessa terra, ele usou da palavra. Ele usou da palavra para fazer com que o inimigo fugisse da sua presença. No momento da tentação, foi Jesus que usou a palavra. Jesus amava já as palavras, né, de Isaías. Então nós precisamos entender que um intercessor que não ama a palavra, um intercessor que não vive a palavra, não é um intercessor. Então nós precisamos entender: Jesus é a palavra. E se Ele é o representante nosso do céu, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso estar em comunhão com a sua palavra. Amém? Então nós falamos a palavra de Deus, temos a ajuda de Jesus, contra a injustiça e as mentiras de Satanás, que é a parte do confronto. E Deus libera enquanto falamos a sua palavra. Isso, gente, é muito forte. Esse é o poder da intercessão na mão daqueles que entenderam do poder que é liberado sobre a igreja de Cristo, sobre a vida daqueles que se compadecem pelo próximo, que se compadecem pela sua cidade, que se compadecem pela igreja. Você está aqui, você não está aqui para esquentar o banco, você está aqui para se levantar como uma igreja remida, sarada, liberta, curada, que está aqui para liberar o poder de Deus. Como um intercessor, através da palavra. Glória a Deus. E aí, nós vamos agora aprender o papel do Espírito Santo na intercessão. Esse aqui é o filme A Cabana. Essa moça, ela representou o Espírito Santo. É um filme que eu particularmente, alguns não gostam, mas eu particularmente, eu sou muito... O Espírito Santo fala muito ao meu coração quando eu estou assistindo esse filme. E essa moça, ela tem essa representação como se fosse o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo, gente, ele é maravilhoso. Porque eu costumo dizer nas células, né, quando eu tinha a célula dos adolescentes, quando Jesus subiu ao céu, né, ele falou que nós não íamos ficar sozinhos. Isso é muito lindo. Que ele ia liberar o Espírito Santo sobre nós, para ele cuidar da gente. Então, isso é libertador, porque quando às vezes a gente está pensando que está sozinho, mas o Espírito Santo está ali com a gente, com aquela vozinha, né? Eu digo, até dizia para os adolescentes, sabe aquela vozinha que fala quando você mente? É o Espírito Santo. E saber que a gente tem alguém que é por nós. Nós não somos aqueles filhos largados, sabe? Tipo, estou indo embora, vou lá para Deus, e vocês vão ficar aqui sozinhos. Não, o cuidado de Deus, ele se estende sobre nós através do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você nessa noite pudesse permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que você possa receber esse cuidado e esse amor dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e entender que você não está sozinho. Hoje você é a casa do Espírito. Hoje ele habita dentro de você. Ele está aqui neste momento, a partir do momento que você colocou os seus pés aqui, ele já estava presente porque ele está em você. Então, eu gostaria de convidar a igreja a declarar em voz alta nessa noite e dizer: eu assumo minha identidade de templo, tá bom? Eu vou contar até 3 e a gente faz juntos, tá? 1, 2, 3. Eu assumo minha identidade de templo. O Espírito Santo, ele não está nessa igreja. O Espírito Santo não está em lugares. O Espírito Santo está dentro de você. Mas aí eu quero te contar
quero te deixar esse versículo. Porque quando nós temos a revelação concreta de que nós somos templo, tudo muda. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se vestir. Porque nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha só o que diz em 1 Coríntios 3, 16 e 23. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu gostaria que você aí na sua mente começasse a refletir: será que eu estou vivendo uma vida santa? Será que eu estou agradando a Deus através do templo? Através de mim, do meu corpo? Será que o Espírito Santo, ele pode se alegrar em habitar em mim? Então, 3 pontos importantes para a gente ver, de acordo com esse versículo. O primeiro, você é um santuário. O que é um santuário? Santuário é onde Deus habita. É a partir de onde Deus fala. E é onde a glória de Deus está. Mas eu queria agora fazer essa pergunta pessoal para você. Você como santuário. Deus habita em você? Deus fala através de você? A glória de Deus está em você? Outro ponto. Eu transporto dentro de mim a pessoa de Deus. O Espírito Santo, ele não pode se sentir em casa e à vontade se o corpo, se a casa dele estiver suja. Então, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Será que, assim como eu já disse, ele pode se alegrar em morar dentro de você? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão os seus sentimentos? É o Espírito Santo que traz as revelações do coração de Deus. Será que você pode ter as revelações de Deus de uma forma clara? Será que você consegue, no seu momento de oração, entender a voz de Deus? Porque quando nós não estamos em comunhão com o Espírito Santo, nós damos lugar a várias vozes na nossa cabeça. E para nós é muito confuso. Por quê? Porque ainda não estamos vivendo 100% a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos templo. Quando nós somos templo, nós não queremos nos vestir de forma sensual. Nós não queremos falar mal dos outros. Nós não queremos mentir. Nós não queremos brigar. Por quê? Porque o Espírito Santo não se agrada. Porque o Espírito Santo não pode me usar. Uma coisa que a Valnice Milhomens fala: não tem como você tomar um café com Jesus e tomar um chá com o diabo mais tarde. Nós precisamos andar em santidade. E o terceiro ponto: sem santidade não tem como ter comunhão. Sem santidade não tem como você interceder. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós vemos aqui na palavra em Hebreus 12, 14, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos esforçar. Ah, mas é muito difícil. Acaba não sendo difícil quando você tem o Espírito Santo te ajudando. Então esforcem-se para viver em paz com todos. Não tem em Efésios, né, a armadura de Deus? Quando nós calçamos o evangelho da paz, são aqueles que vão trazer paz para a sua casa, vão trazer paz em meio às discussões, vão trazer a comunhão, a união. Lembre-se que é na comunhão que o Senhor libera as bênçãos, é na comunhão que o Senhor libera algo sobre a vida da igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos e para serem santos. O que é ser santo? É fazer a vontade de Deus. É você analisar uma situação e dizer: isso não agrada ao meu Deus. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não ir para esse lugar. Porque Deus não vai estar lá.
Isso é viver em santidade. Viver em santidade é dia a dia, é passo a passo. É fácil? Não é fácil. Mas com o Espírito Santo é possível. Amém? Então, por que as intercessões às vezes não atingem a Deus? Isso é algo muito importante. O reino de Deus é território, certo? Nós precisamos sair do reino das trevas e ir para o reino do seu Filho amado, Jesus. Mas para isso nós precisamos caminhar. E como nós caminhamos? Em santidade. Então não tem como você tocar o coração de Deus para que Ele libere a manifestação do seu poder sobre a terra, se você ainda vive as coisas do mundo. Se você ainda vive uma vida que não agrada ao Senhor. Então nós precisamos nessa noite nos autoanalisar. Senhor, o que eu preciso mudar? O que ainda para mim eu não consigo me desvencilhar? O que eu preciso neste momento adaptar? O que eu preciso agora tirar mesmo, arrancar, né? Tem um versículo que fala arranca a mão, arranca, né? Se está te fazendo pecar, arranca. Tira. Até aconteceu algo muito interessante na minha vida, essas semanas atrás. Tinha uma coisa que estava me incomodando muito. E eu ficava protelando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou tirar. Aí eu arranquei essa coisa da minha vida. E eu falei, Deus, eu nunca mais vou voltar. Porque isso me incomoda. E eu sei que se me incomoda é porque incomoda o Espírito Santo. E eu tirei da minha vida. Foi difícil? É difícil. Mas o Espírito Santo, Ele me ajudou. Eu sempre, quando estou orando, eu peço, Espírito Santo, eu sozinha eu não vou conseguir. Porque a minha vontade, a minha carne, quer o quê? As coisas terrestres, as coisas desse mundo. Mas em nome de Jesus, eu sempre determino isso todos os dias. Eu estou lendo Salmos todos os dias. E a cada dia Deus tem falado ao meu coração de vários assuntos. E uma coisa que Deus falou muito à minha vida é que Ele nos convida a conhecer o coração dele todos os dias, só que nós precisamos estar dispostos a isso. Dispostos, por exemplo, a acordar um pouco mais cedo. Dispostos, por exemplo, a deixar de tomar o seu café para você fazer um jejum. Você tem que estar disposto a abrir mão mesmo, para que você possa estar atento àquilo que Ele quer falar ao seu coração. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender, se nós queremos ver as nossas intercessões funcionando, nós precisamos ter uma atitude. E essa atitude é a santidade. Amém? Então, o Espírito Santo na intercessão. É o Espírito Santo que intercede na terra. Só relembrando, nós temos o nosso intercessor no céu, que é Jesus, que está à direita de Deus. E temos o Espírito Santo que intercede na terra. Ele intercede na terra usando o coração do cristão e a sua boca. Olha só. Você é aquele canal que o Espírito Santo vai usar para a intercessão. É Ele, o Espírito, que intercede de acordo com o que ouve de Jesus. Lembrem que Jesus está mais perto de Deus lá, Ele está à direita de Deus. E é Jesus que libera a vontade de Deus para o Espírito. E o Espírito Santo traz para o nosso espírito. E é aí que nós temos a revelação daquilo que está no coração de Deus. Então o Espírito Santo, ele é a fonte de revelação dos propósitos de Deus. Ele é a fonte. Ai, gente, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Porque eu não busquei isso antes. Sabe quando você fica assim, meu Deus, isso é muito poderoso. E também nós oferecemos o nosso corpo ao Espírito para que Deus opere na terra. Então, só para a gente recapitular, para vocês entenderem como é que funciona a intercessão, Deus tem a sua vontade. Certo? E aí Deus libera a vontade dele para Jesus, o grande intercessor que está à direita de Deus.
Jesus, ele fala ao Espírito sobre essas revelações. E aí, o Espírito Santo carrega essas revelações. Ele é o intercessor na terra. Amém? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Glória a Deus. E aí se cumpre Mateus 16, 19, que diz assim, deixa eu só me... Aqui, Mateus 16, 19, Cadê? Aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E é assim que acontece a intercessão do céu para a terra. Então nós falamos movidos no Espírito e respaldados na palavra. Uau! Então nós falamos movidos no Espírito, a terra, e respaldados na palavra, que é Jesus que está nos céus. Lembrem que Jesus é a palavra. Glória a Deus. E agora nós vamos falar de nós, a igreja, os intercessores. Declare, eu sou um intercessor. Diga mais forte, eu sou um intercessor. Em nome de Jesus, creia nisso que você está falando. Por mais que às vezes você está percebendo, nossa, eu vou precisar melhorar porque as minhas orações vão ser atendidas a partir de hoje. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele está olhando para o seu coração. E ele está muito interessado em te ajudar. Pode ter certeza disso. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre os intercessores. Nós agora, neste âmbito da intercessão. Para quem não assistiu, essa moça, ela faz parte do filme O Quarto de Guerra, que é tremendo. Quem não assistiu, gostaria de até incentivá-los a assistir, que fala também sobre intercessão nesse filme, tá? Muito legal. Então, a igreja na intercessão. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens, tá? O intercessor geralmente tem um espírito afinado ao Espírito Santo. Isso aqui eu gostaria que vocês anotassem aí, porque essa vai ser as suas características a partir de hoje, hein? O intercessor, ele é comprometido a orar pelos outros. Então, nós temos um comprometimento. Não é quando as coisas estão ruins só. Ou quando as coisas estão boas. Ou quando tem evento na igreja. Ou quando você tem que orar por um culto específico. Não, nós somos comprometidos. Nós temos um compromisso de orar uns pelos outros. Sob a liderança do Espírito Santo. Lembre-se que é o Espírito Santo que é a fonte da revelação. Então, sem o Espírito Santo, não tem como você interceder. Certo? E o intercessor também, ele não desiste até que a causa esteja ganha. Ele vai continuar intercedendo até ver a vontade de Deus se cumprindo. Ele não vai desistir. Mas ele vai até o fim. Até ver a vontade de Deus se estabelecendo na terra. Em nome de Jesus. Em 1 Samuel 12, 23 diz: quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Aqui nós vemos o exemplo de Samuel, um homem de Deus, que se colocava diante de Deus em favor dos homens, em favor da igreja, em favor daquelas pessoas que precisavam de Deus. E ele nos deixa esse versículo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor. Ele vivia em santidade, andando em santidade, porque ele entendia que sem santidade ele não teria a revelação de Deus. Sem a santidade ele não poderia ter as suas intercessões respondidas. Deixando de interceder por vós, e vos ensinarei o caminho do bem e da justiça, porque o Espírito Santo trará a revelação a ele sobre isso. Então, para que nós possamos ter aí um resumo breve, Deus tem um propósito para o homem. Ele tem um propósito para você. Não foi à toa que você está aqui. Você tem um propósito. Que é revelado através da Bíblia, em Cristo Jesus.
Jesus intercede de acordo com este propósito lá no céu. Ele é o representante no céu, lembre-se disso. E ele está lá à direita de Deus intercedendo de acordo com este propósito. O Espírito Santo ouve o que Jesus fala e revela o espírito do cristão, eu e você. E aí nós encontramos a harmonia entre o céu e a terra. E aí o intercessor fala e ora em linha com a revelação recebida do Espírito Santo. E assim a manifestação do poder de Deus vem para a nossa realidade. Por que será que às vezes nós não estamos vendo a vontade de Deus sendo liberada? Alguns desses pontos estão faltando às vezes na nossa vida. Às vezes é o amor pela palavra, que é Jesus, né, que nós estamos falando sobre Jesus. Às vezes é a nossa vida de santidade, agradando ao Espírito Santo. Porque não tem como nós queremos ouvir o coração de Deus fazendo as coisas erradas aqui na terra. Não tem como a gente querer interceder, orar pelos nossos irmãos, se nós maltratamos os nossos irmãos. Se nós falamos mal dos nossos irmãos. Não tem como. Não tem como de uma fonte jorrar água salgada e água doce. Então nós precisamos pedir hoje para que o Espírito Santo possa realmente trazer a revelação que nos transforma, para que nós possamos entender quais pontos, Senhor, eu preciso melhorar, porque eu quero ver a sua manifestação, eu quero ver o seu poder se estabelecendo na terra, eu quero ver a sua vontade se estabelecendo na terra. E pode ter certeza que quando nós estivermos alinhados, ter essa harmonia de céu na terra, coisas sobrenaturais vão acontecer. A nossa realidade aqui vai ser totalmente diferente. Porque nós viveremos por um propósito único de ver a vontade de Deus. Ah, Leis, mas qual é a vontade de Deus? Que a palavra dele se cumpra. E para isso você vai precisar retornar para a palavra. Para a Bíblia. Porque Deus já deixou aqui a sua vontade. Só que lembre-se que Ele sempre vai precisar de nós. Porque não tem como Ele liberar se nós, como intercessores, não estivermos preparados para realmente atrair essa vontade. Então, nós somos cooperadores juntos com o Espírito Santo, para que possamos ver essa realidade acontecendo. Então, se não está acontecendo, é que muitas das vezes nós estamos falhando. Eu digo isso por mim. Quantas e quantas vezes eu pensei, Senhor, eu vou interceder. Só que, na verdade, eu falava mais de mim do que propriamente dos meus irmãos, da realidade que estava vivendo, de um propósito que eu tinha que estar orando. Por quê? Porque eu era muito egoísta. Mas quando nós estamos no âmbito da intercessão, ele tem muito a ver com a identificação. É você se identificar com a dor dessa pessoa. É você entender que essa pessoa está desse jeito, mas é porque houve algo que aconteceu para que ela estivesse desse jeito. Muitas das vezes nós convivemos com pessoas difíceis, mas a gente não entende, né? Não se coloca no lugar dessa pessoa para entender que para ela estar assim, difícil desse jeito, é porque aconteceu algo na vida dela para que ela ficasse assim. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo, Senhor, realmente muda o meu olhar, muda a minha forma de ver o meu irmão, muda a minha forma de ver as pessoas, porque não tem como a gente levantar a bandeira da vitória, sendo que eu nem olho para a cara do meu irmão. Nós estamos aqui sendo treinados para dizer, eu sou um, mas realmente você é um com esse irmão que está do seu lado? Será que você pode, essa semana, orar por essa pessoa que você às vezes não tem tanta afinidade, mas orar de verdade, a vontade de Deus a respeito dessa pessoa. Nós estamos fazendo, né, uma dinâmica com o pessoal do louvor, e é muito interessante porque a cada semana nós fazemos o sorteio, né, da pessoa que nós vamos abençoar,
E nós temos as ações. Então, nós temos 5 ações. A primeira ação é orar e jejuar por essa pessoa durante a semana. A segunda é visitar. A terceira é ligar para aquela pessoa. A quarta é entregar um mimo, sabe? Uma coisa simples, mas que seja especial para aquela pessoa. E o quinto é uma palavra profética. E sempre quando eles pegam a palavra profética, eles falam, ai meu Deus. Mas quando a gente pega a palavra profética, é um momento no qual nós podemos buscar o Senhor e fazer exatamente isso. Buscar na palavra a vontade de Deus para aquela pessoa. E geralmente, quando nós estamos buscando uma palavra profética para alguém, geralmente nós estamos no nosso momento de oração, eu sempre falo para eles, tenha um momento de solitude. Um momento em que você fica quietinho. E você fica de olhos fechados, mas atento ao que o Espírito Santo vai te trazer naquele momento, com relação àquela pessoa específica. Às vezes o Espírito Santo vai trazer uma palavra, às vezes vai trazer um versículo, às vezes vai trazer uma imagem. E aí você comunica essa palavra profética para aquela pessoa. E, gente, muitos deles já fizeram. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Hoje nós tivemos o testemunho do Paulinho, que ele deu uma palavra profética para Adiel. E foi muito lindo. É muito lindo. Nós vemos essa conexão do céu. E de entender que essa pessoa que está do seu lado é tão importante para Deus. É tão importante para Deus. Então não tem como nós falarmos do poder, né, de orar uns pelos outros, se nós não entendermos isso. Nós precisamos amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Então, se você fere as pessoas que Deus tanto ama, imagina como fica o coração do Espírito Santo. Então, nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos entender que a intercessão, ela funciona. Mas nós precisamos analisar como está a nossa vida com a palavra. Você tem se enchido da palavra todos os dias? Começa que nem eu. Vai pegando um capítulo por dia. Anota ali o versículo que mais te chama a atenção. Né? Eu geralmente, quando eu estou lendo a palavra, é muito interessante. Deixa eu ver aqui minha Bíblia. Minha Bíblia era toda marcada. Por quê? Uma palavra que salta aos meus olhos, eu creio que Deus quer falar comigo alguma coisa. Então, pode ser uma palavra. Por exemplo, nesse dia, a palavra que saiu assim, que saltou aos meus olhos, foi a palavra ímpio. Falei, meu Deus, eu vou procurar o significado dessa palavra, porque veio nos meus olhos. Aí está aqui, todo aquele que não tem fé ou que despreza a religião, que não respeita os valores. Falei, pronto, Senhor. Veio a revelação. Não posso ser uma pessoa assim. Então, eu tenho que me encher de fé e eu quero acreditar naquilo que o Senhor me ensina e eu vou respeitar os valores que estão descritos na Tua palavra. Então, isso me transforma muito. Então, eu quero te incentivar. Começa com um capítulo por dia. Começa com um capítulo diário. E você já vai ver o quanto Deus vai se movendo através da palavra dele, através da ajuda de Jesus, que é a própria palavra, que ele vai revelando a você. E tenha um momento com o Espírito Santo, isso é muito importante. É o Espírito Santo, como nós já aprendemos hoje, que traz as revelações. É o Espírito Santo que revela o que está por detrás da letra. É o que revela, é o que faz desse livro ser algo sobrenatural na nossa vida. Não ser apenas um livro com histórias, mas sim um livro com revelação, com profundidade. Então convide o Espírito Santo a fazer parte desse momento, a fazer parte dessas revelações que são liberadas através da palavra. Isso é muito lindo. E é claro, andar em santidade. Lembre-se que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Então, se você ainda está vivendo a sua vontade, os seus achos, se volte ao Senhor. Hoje é o tempo que você pode se voltar a Deus e falar, Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito.
Até aqui eu pensei que o meu jeito fosse o certo. Mas eu entendi hoje que o Senhor me quer para um novo tempo. Um tempo no qual eu vou me colocar à brecha e dizer: eis-me aqui. Tem aquele versículo que fala: como ouvirão, né, se não há quem pregue? Como pregar, se não tem ninguém disposto aí? Será que o Senhor pode olhar para você e você ser aquele que está disposto e dizer: eis-me aqui? Para aqueles que dizem sim ao Senhor, Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Mas você tem que dar esse primeiro passo. E aqui eu gostaria de dizer alguns exemplos de alguns intercessores que nós vemos na palavra de Deus. Nós temos Abraão, né? Ele intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra para que os justos não fossem destruídos com os injustos. Ouvindo Abraão, Deus concordou em não trazer destruição se ele encontrasse pessoas justas naquela cidade. E infelizmente não havia nem 10 justos, por isso foram destruídas. Mas Deus poupou a família de Ló e seu sobrinho, que era um homem justo. Então, quando nós vemos aqui o exemplo de Abraão, nós precisamos entender que nós precisamos estar na brecha para orarmos, para que Deus cumpra a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus vai ser essa: de aniquilar quem não quer nada com Deus. Mas o intercessor é aquele que entende essa vontade, e ele vai ser aquele que vai atrair essa vontade. Tá? Isaac orou intercedendo por sua esposa, Rebeca, que não podia ter filhos. Levou 20 anos. Lembre-se que o intercessor é aquele que não vai arredar o pé. É aquele que vai persistir até ver a vontade de Deus estabelecendo. Lembre-se que ele orou 20 anos até Rebeca engravidar, mas porque havia uma palavra liberada sobre a vida dele. Então ele acreditou naquela palavra e se colocou neste lugar de intercessão. Então muitas das vezes Deus libera palavras para a sua vida, só que ainda não aconteceu porque você ainda não se colocou nesse lugar de intercessão. Você não pode desistir disso. Não desista da palavra que foi liberada. Você precisa se colocar. Nem que leve 20 anos, mas você vai persistir. Né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E essa tem que ser a sua frase, tem que ser o seu legado da sua vida, a partir de hoje. Amém? Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, mas enquanto ele esteve lá, os israelitas decidiram se voltar para a idolatria. Deus ficou muito zangado e ameaçou destruir os israelitas, começando de novo apenas com Moisés. Quando viu isso, Moisés intercedeu pelo povo. Apesar da maldade do povo, Moisés pediu piedade, porque amava seu povo. Olha só. Quando eu li essa parte de Moisés, Deus falou muito ao meu coração a respeito da nossa família. Às vezes nós não temos uma família perfeita. Às vezes as nossas famílias, né? Às vezes acontecem algumas situações que a gente fala: meu Deus. Mas o Senhor, Ele nos convida nessa noite a interceder pela nossa casa, a interceder pela nossa família. Porque nós amamos a nossa casa, nós amamos a nossa família. Mas nós precisamos ter piedade também diante das coisas que acontecem de ruim. Precisamos ter piedade e nos colocar nesse lugar de intercessão pela nossa casa, pela vida dos filhos, pela vida do marido, da esposa. Para que Deus possa transformar a vida deles e possa cumprir a vontade deles dentro da sua casa. E temos também o apóstolo Paulo, que orava por todas as igrejas que ele tinha fundado em suas viagens missionárias. Ele também orava por todos os cristãos que conhecia, porque ele amava seus irmãos em Cristo. Ai, gente, interceder tem muito a ver com amor.
tem muito a ver com amor. Às vezes você pensa, ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que interceder. Não, você tem que pedir amor para Deus. Porque quando nós pedimos o amor de Deus, vai ser muito fácil nós olharmos para essa pessoa que está do nosso lado e nós nos compadecermos com as dores, com as lutas que essa pessoa está vivendo. Já não é mais só eu, mas de entender que nós somos a igreja. Se você está ferido, logo eu estou ferida. Se o irmão está sofrendo, logo eu estou sofrendo. Se o irmão teve uma perda, logo eu perdi. Não é somente eu mais. Então nós como igreja precisamos entender, não é somente nós. Não é só você, não é só o seu nariz, não é só o seu umbigo. É o todo. Nós fazemos parte de um corpo. Um corpo. E quando um corpo está machucado, todos vão sentir a dor. Mas nós estamos tão assim, vivendo a nossa vida, sabe? Os nossos sonhos. Que a gente não tem mais tempo nem de visitar um irmão. Que nós não temos mais tempo de, por exemplo, ligar para dizer, você está bem? Como que está a sua semana? Você precisa de uma oração? Essa dinâmica que nós estamos fazendo com o louvor, isso tem sido tão libertador para mim. Porque é fácil a gente estar aqui, dia de quinta, dia de quarta, dia de sexta, dia de domingo, dia de sábado, para trabalhar para Deus. Mas e como essa pessoa está na casa dela? Como é que ela está? Será que ela está precisando de uma oração? O que será que ela está vivendo? Será que ela não precisa da minha ajuda? Será que ela está bem com Deus? Será que ela está precisando de algo físico? Não sei. Então isso tem tratado muito o meu coração. De olhar para as pessoas, para a nossa equipe e dizer, vocês estão bem? Vocês estão precisando de algo? Estão precisando de uma ajuda? Eu digo para vocês, para mim ainda é um desafio a cada semana, eles sabem disso, né? Porque, assim, é um desafio a cada dia. Eu fui criada para ser um gatinho de apartamento. Eu cheguei aqui, como eu já disse para vocês, eu tinha 15, 16 anos de idade, mais ou menos. Não, tinha, de 15 para 16. Então, eu cheguei aqui, gente, toda fechadinha. Então, me socializar com as pessoas era difícil. Me socializar, confiar em pessoas, acreditar nas pessoas era difícil. E graças a Deus, esse ministério me ajudou muito a crescer, a evoluir diante dessas minhas fraquezas. E foi através da igreja. A igreja me ajudou. Meu pastor, a Jana, quantas e quantas vezes. Fazer isso aqui para mim era muito difícil. Eu tinha muita timidez, muita vergonha. E quantas vezes eu fui na casa do pastor, da Jana, para chorar. Ai, ficou tudo horrível, ficou tudo feio. E aí, a Jana, com todo o amor e carinho, falava, engole choro. Você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Então, Deus recebeu. Eu falei, tá bom, Jana, tá bom. Né, Jana? A Jana sempre aí, ó, colocando a gente no trilho. Eu amo a vida da Jana. Ela sabe disso, né, Jana? Minha mãe, minha segunda mãe. Nós. E o pastor também, gente. O pastor, eu não tenho o que dizer. Uma coisa que eu tenho que dizer do meu pastor é homem de fé. Eu convivo com ele todos os dias, praticamente. Gente, é um exemplo de homem de fé. É aquele que não tem medo de nada, não se preocupa com nada. Deus vai fazer, Deus está no controle. Gente, dia de pagar aluguel, é realmente tudo isso que ele fala. É tranquilo. Porque ele sabe que no horário tal vai ter tudo o que precisa para pagar. É assim. Então, eu vejo muito exemplo dele nessa parte. E eu tenho vivido muito isso, pastor. Com relação à minha área financeira. Porque assim, a gente tem muitos sonhos, né? E muitas das vezes o diabo vai colocar, você não tem dinheiro para isso. Você não vai conseguir. Não dá.
Gente, todo final de mês eu conto o milagre. Eu pago todas as minhas contas. Todas. Todas. Agora eu digo para você como? Deus. E Deus provê cada centavo. Então, assim, a igreja me ajuda a entender e a viver. E a vida dos meus pastores, gente, eles são um exemplo para mim. Não são perfeitos, mas eles têm muitas qualidades. E é nisso que eu me apego. E me ensinam muito. Muito mesmo. Então, gente, imagina essa pessoa que está do seu lado, o quanto ela pode te ensinar. O quanto ela pode te evoluir. Eu digo que o pessoal do louvor me evolui todo dia. Porque só eles para me aguentar. Porque, gente... E assim, e Deus vai liberando desse amor sobre as nossas vidas. E realmente, a gente começa a criar mesmo esse vínculo de família. Eu acho que quando Deus colocou isso no coração do nosso pastor, de sermos um, é a questão desse vínculo, sabe? Da gente criar esse vínculo. De dizer para Gabi, Gabi, você está bem essa semana? Você precisa de mim para alguma coisa? Está tudo bem em casa? Seus filhos estão bem? Sabe? Está precisando de oração? Às vezes um irmão está passando por uma batalha espiritual, por uma guerra espiritual. Ai, Liz, eu estou precisando. Eu não sei como orar. Vamos orar junto. Vem, vamos orar a palavra. E nós oramos a palavra ali, determinamos em nome de Jesus. E é um dar esse suporte para o outro. Nós passamos aqui por um versículo, né, de Samuel que diz... deixa eu ver aqui, cadê Samuel? Aqui. Quanto a minha pessoa longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Então eu quero me colocar nesse lugar. Então que nós hoje, nessa noite, nós possamos entender que se nós queremos vencer, se nós queremos vitória, nós precisamos nos colocar nesse lugar de intercessão, mas precisamos também estar junto com esse irmão. Não é você sozinho. Não é mais o indivíduo. É o coletivo. Lembre-se que a intercessão, ela vai alterar as circunstâncias. Ela vai nos alinhar à vontade de Deus. Você quer que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida? Você quer que a vontade de Deus se estabeleça nessa igreja? De verdade? Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar nessa noite, para que nós possamos interceder. E eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento. E eu gostaria de direcionar a igreja para um momento que eu estava em oração antes de estar aqui. E Deus me direcionou a isso. Então nós vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que você orasse em línguas agora. Lembre-se que a intercessão tem a ver com a revelação do Espírito. Então não adianta a gente querer interceder pela nossa própria força. Não adianta a gente querer fazer isso sozinho. A gente precisa do Espírito. Então feche os teus olhos. Eu gostaria que nós orássemos no Espírito pelo menos 2 minutos. 2 minutinhos. Vamos orar? Cora manasere ne cantarabashori andarabassuri ne cantarabas. Ora manasere ne cantarabasheri ne andarabassuri ne cantarabas. Ora bashere cantarabassuri ne andarabasheri andarabas. Chorarabacere cantarabashori andarabassuri ne andarabas. Ora babasheri andarabaceri ne cantarabashori ne andarabas. Ora rarabasheri andarabassuri ne cantarabashori ne andarabas. Ori andarabashiri andarabassuri cantarabashori ne andarabassuri ne masheri andarabas. Ora rarabasheri ne andarabassuri ne cantarabasheri ne andarabasso. Ora manaseri ne cantarabasheri ne andarabas. Ora manaseri ne cantarabashori ne andarabassuri ne cantarabassori ne andarabas. Ori andarabasheri ne cantarabassuri ne andarabasheri ne cantarabas. Oi andarabasheri ne andarabassuri ne cantarabashori cantarabassori ne andarabas. Ora manaseri ne cantarabasheri ne andarabassuri ne cantarabas.
Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha direcionar. Direciona, Senhor, a nossa mente agora. Ora, Macheri Cantarabasa, a vontade de Deus. Ora, Macheri Cantarabasa, assim na terra como no céu, nós queremos clamar, nós queremos pedir. Nós queremos ansiar a partir de hoje a vontade de Deus. Ora Basheri Cantarabassorini Andarabas. Ora Basheri Andarabas. Oi Andarabashiri Cantarabassurini Andarabashori Andarabasserini Cantarabase. Oi Andarabashuri Andarabassuri Cantarabassuri Andarabas. Ora Basheri Andarabassuri Andarabashori Andarabas. Ora Bashuri Andarabassuri Andarabas. Oi Andarabashiri Andarabas. Ora Andarabasuri Andarabas. Andarabashuri Andarabasiri Andarabas. Andarabashuri Andarabassuri Cantarabassuri. Ora Bashiri Andarabassiri Andarabas. Aí do seu lugar o Senhor vai começar a trazer. O Espírito Santo vai trazer a sua memória. Qual é a vontade dele para a sua vida? Em nome de Jesus, eu quero cancelar todas as vozes de maldição. Todas as vozes do inimigo que tentaram te paralisar como intercessor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está trazendo a sua memória agora. A vontade de Deus para a sua vida. Ora Machiri Andarabassuri Cantarabasheri Andarabas. Ora Rarararabasheri Andarabas. Oh Deus. Eu gostaria agora que você abraçasse o seu familiar. E agora nós vamos colocar em prática a nossa intercessão pessoal. A irmã Nice, se quiser, pode te abraçar. A irmã Rô, para não ficar sozinha. Quem estiver sozinho, encontra uma pessoa aí para você interceder junto. Aleluia. E agora nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse por essa pessoa agora. E você, como intercessor, você vai orar e vai declarar a vontade de Deus sobre essa pessoa, que é de vida. A vontade de Deus é vida. A vontade de Deus é libertação. A vontade de Deus é restauração. A vontade de Deus é te levantar neste tempo. Declara sobre a sua casa, declara sobre a sua família. Eu declaro um novo tempo. Abre a sua boca e começa a dizer: Senhor, eu declaro sobre a minha vida um novo tempo. Sobre a vida dessa pessoa que está do meu lado. Para essa pessoa que o Senhor confiou a mim. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dela toda a sorte de bênçãos. As bênçãos do Senhor acompanharão essa pessoa por onde ela for. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não será na força dela, mas o teu Espírito Santo se moverá através de sua vida, neste tempo profético que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita da terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos
deixa o céu descer. Nós queremos o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, oh, oh. Deixa o céu descer. Queremos o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare e venha. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Meu é o teu reino, é a tua vontade, tua é a glória pra sempre. Amém. Meu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra revelada aos nossos corações. Nós queremos nos colocar neste lugar de intercessores a partir de hoje. Venha se mover, Senhor, em nossas vidas. Venha trazer amor pela Tua palavra, comunhão com o Teu Espírito. Que em nome de Jesus nós possamos caminhar em santidade, para que nós possamos estar preparados para nos colocar neste lugar de intercessão e declarar o Teu senhorio, declarar o Teu reino sobre este lugar, o Teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Nós queremos repreender toda a malignidade que se levanta contra as nossas vidas, tentando nos trazer para um lugar de pecado, para que nós possamos nos afastar do nosso propósito. Mas em nome de Jesus, hoje nós fizemos uma escolha e nós declaramos que estaremos aqui como intercessores, declarando o Teu senhorio, declarando que a igreja se levanta unida, crendo no alinhamento da Sua vontade e na concordância do céu para a terra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. E as mãos agora, fecha o corredor. Com você, no amor do nosso Pai, somos um. No amor de Jesus, eu sou com você. No amor do nosso Pai, somos um. Aliança. Levanta as mãos assim, ó. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te
pede, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Uma semana de vitória. Vão em paz. Amo vocês. Orem por mim.